E hoje nós vamos falar o passo a passo como é que tem que ser feita uma classe, tá bom? Então, basicamente, nós vamos usar, eu não sei se todos vocês conhecem, mas no site tem os Soluções Naturais, não sei se vocês conseguem enxergar, tá vendo? É um livreto muito... É um livreto completo para a nossa classe. É um livreto que nós vamos usar para todas as classes, tá bom? E, na verdade, é um guia para a nossa classe. E é um guia que você tem que ter sempre na sua mão. O que é interessante vocês saberem é que este guia, quando você chamar as pessoas para participarem das classes, o que nós, eu e a minha equipe, nós fazemos, isso tem dado muito retorno. Dar um guia desse para cada pessoa que está chegando na classe, tá? Outra coisa que geralmente eu costumo falar, uma classe bacana é de 3 a 15 pessoas. A gente fala 15, mas particularmente, eu não gosto muito de um número tão grande. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas 15 é um número grande, Thalita? 15 é um número muito reduzido, né? Mas vocês vão perceber que essas classes que a gente faz, ela é muito interessante porque a gente usa os óleos essenciais. A gente vivencia o que é o uso dos óleos essenciais em nós, com as nossas experiências e com as pessoas. Então, por isso que se você tiver um número menor, né, o que eu sempre aconselho às pessoas que estão na minha equipe? Faça mais classes com menos pessoas. Ao invés de você fazer uma, você pode fazer 3, você pode fazer 2, com menos pessoas, né? Divide os horários para fazer essas classes, porque às vezes uma pessoa vai poder à noite, a outra pessoa não vai poder à noite, vai poder de tarde, a outra pessoa vai poder pela manhã. Então você começa a dividir as suas classes. Mas a prioridade é vocês entenderem que este é o nosso guia, tá? Os Soluções Naturais, e eu vou botar ele o passo a passo aqui. Então, como a gente começa? A gente chama as pessoas para virem até a nossa casa, ou para a gente ir até a casa delas, convida realmente as pessoas para participarem e conhecerem o que são os óleos essenciais. Quando elas chegam, nós entregamos esse guia na mão delas e falamos bem rapidamente sobre como nós usamos os óleos essenciais, como nós conhecemos os óleos essenciais, mas de uma forma muito rápida, tá bom? Esse momento é um momento onde você vai vivenciar como você conheceu os óleos essenciais de uma forma muito rápida, mas não é aquela história triste, que as pessoas choram, que as pessoas ficam emocionadas, tá? É aquela história onde as pessoas vão falar, uau! E elas vão se identificar com aquilo que você está contando com os óleos essenciais, tá? De uma forma muito rápida, ok? Não é uma forma demorada, é uma forma bem rápida de você simplesmente contar em 1 ou 2 minutos como é que foi o seu processo de inserir, como você se inseriu no mundo dos óleos essenciais, tá bom? Essa parte é uma parte muito legal. Eu estava montando o treinamento e tem algumas coisas que fazem muito sentido quando a gente começa a falar em educar e empoderar as pessoas, né? E aí a gente percebe que tem muita diferença na questão do educar. E aí eu vou contar para vocês o porquê que tem toda essa diferença. Porque muitas vezes os líderes, eles fazem todo esse processo de chamar as pessoas, de compartilhar o que são os óleos essenciais e de educar. Só que o educar não faz a pessoa se empoderar, tá? O que faz a pessoa se empoderar é o comprar.
Sabe por quê? Você faz aquela classe linda, 3 vezes por dia, 5 vezes por semana, e você está educando aquelas pessoas. Você está ensinando como aquelas pessoas usam os óleos essenciais. E elas saem dali muitas vezes e não compram os óleos essenciais. Elas têm a vivência delas ali naquele momento. Ah, e eu peguei um óleo essencial, por exemplo, eu peguei uma gripe esse final de semana. Né? Então eu peguei o peppermint, meu nariz está um pouco congestionado, então eu peguei o peppermint, usei. Nossa, que delícia! Maravilhoso, realmente melhorou a minha respiração. Eu vou embora. Eu não compro peppermint. Ou seja, eu tive uma vivência naquele momento, mas eu não me empoderei daquilo. Então vocês precisam empoderar as pessoas que estão ali, que estão vivenciando aquele momento com vocês, tá? E o empoderar é elas comprarem os óleos essenciais. E a gente vai falar sobre isso ao decorrer da nossa classe, tá? Mas vocês precisam saber que o empoderar não é só o educar. E o educar você não faz com que as pessoas comprem. Você não empodera as pessoas. As pessoas vão sair de lá sabendo que são os óleos essenciais ou tendo algumas informações, mas elas não vão se empoderar daquilo. Porque elas vão sair dali, ela teve aquela vivência, mas ela não vai ter uma continuação daquilo. Por isso que fazer com que as pessoas se empoderem eu vivenciei, eu experimentei e eu vou continuar isso na minha casa. E aí, este continuar que vai se tornar um hábito, este continuar que vai empoderar essas pessoas. Mas você precisa empoderá-las nesse momento da classe, tá bom? E aí, é muito importante que neste momento, tá? Que você tenha essa ideia de empoderar e educar. Você vai mostrar todo o folheto antes de você começar, principalmente a lista de preços, tá? Então você vai falar um resumo daquilo que vai ser a sua apresentação, tá? Então você vai falar que a gente vai conhecer um pouco sobre o que são os óleos essenciais, a forma de uso dos óleos, quais são as prioridades que as pessoas têm na vida delas. A gente vai falar um pouco sobre a difusão em casa, de como a gente poder ter esses difusores em casa, como criar novos hábitos em casa. Nós vamos falar como ganhar produtos. E nós também vamos mostrar a lista de preços aqui. E aí você fala, essa é a nossa lista de preços dos nossos produtos e dos nossos óleos. E aí você vai falar assim para mim, você tá doida, Thalita? No início de uma apresentação você já quer mostrar, sem nem falar o que são os óleos essenciais, já quer mostrar o preço? Sim. Por quê? Porque você já começa a empoderar aquela pessoa que no primeiro momento ela pode até achar que um óleo essencial é um pouco caro, porque ela não conhece, não domina daquele assunto, mas ao longo daquela classe, ao longo do tempo que nós ficarmos ali juntos, ela vai entender que aquele valor ficou quase nada, ficou centavos a preço de gota, perto de tudo que o óleo essencial pode fazer na minha vida, na vida deles e da vida de quem a gente está querendo empoderar. Entende? Então a gente começa a dar informações para essas pessoas de que, olha, nós temos tudo isso e nós vamos mostrar para vocês como é que funcionam e o porquê que vale cada gota, né? E você vai falar, hoje nós vamos ensinar como vocês podem economizar dinheiro também adquirindo os óleos essenciais e usando os óleos essenciais na família e na vida de vocês, tá? Então, a gente tem os 3 ensinamentos. Aí eu coloquei aqui do lado o passo a passo das soluções, ok? E onde eles vão seguir. E vocês também. Então, vocês vão perceber que fazer uma classe, ela é muito simples, né? Você pode pegar esse material,
aqui, fazer o download na internet, tem no site, ou você pode comprar também na do Terra, tá bom? Peraí que tem alguém chamando aqui no chat, deixa eu ver. Ok. Falou que eu dei uma olhada no chat, porque às vezes as pessoas têm alguma pergunta e é sobre aquele assunto que a gente está falando, mas foram só alguns comentários, tá bom? Então eu vou continuando onde a gente parou aqui dos soluções naturais, tá bom? Então a gente vai passar os 3 ensinamentos. O que são os óleos essenciais, como utilizá-los e como vocês levarem os óleos essenciais para casa com o menor preço. Então, vocês podem falar isso para eles, tá? Porque eles vão tendo uma ideia. Então, a partir do momento que você falou que existe o preço, que existe todo o processo que vocês vão falar, ok? E aí vocês vão falar, agora eu vou falar para vocês como vocês podem usar os óleos essenciais, o que são os óleos essenciais e como vocês podem adquirir os óleos essenciais pelo menor preço. Vamos lá. Aqui tem a primeira abordagem, olha só, tá vendo? Eu tô com o meu guia na mão, mas eu tô mostrando para vocês na tela exatamente o passo a passo que vocês têm que seguir para vocês verem como é simples, tá? Então, você começa a fazer uma abordagem da medicina tradicional, ok? Que tem aqui do lado, que é a medicina moderna, e uma abordagem do que é a medicina, do que é a abordagem natural, que são os óleos essenciais que a gente usa. Nessa hora, você pode explicar que, na verdade, os remédios que a gente toma, a medicina tradicional que nós temos, eles vêm para atuar nos sintomas. Então, por exemplo, eu tô com uma gripe, e me deu uma febre, então eu vou para o hospital, eu vou me consultar com o médico, e aí ele vai falar, olha, você está com uma infecção na garganta, uma infecção de ouvido, toma esse remédio. E aí ele vai tratar o quê? O meu sintoma. E a gente explica para as pessoas que a abordagem natural, que os óleos essenciais que nós usamos, eles cuidam e eles atuam diretamente na causa, nas raízes dos nossos problemas, né? E quando a gente começa a entender e a utilizar os óleos essenciais, a gente começa a perceber que eles também são preventivos. A gente pode usar os óleos essenciais para prevenção também. E o legal disso tudo é que quando vocês verem, tá vendo? Nós temos aqui no nosso Soluções Naturais, eu não sei se vocês conseguem identificar, mas a gente tem um óleo de laranja. E quando vocês identificarem um óleo no guia de vocês, vocês estão vendo que ele é muito prático e muito fácil. Vocês identificam o óleo, por exemplo, o meu óleo é de laranja, que ele tá mencionando. Então eu pego o meu óleo de laranja, pingo na mão das pessoas, e aí ensino e falo para elas, sintam o cheiro, entendam que isso é um óleo essencial, né? E façam com que elas sintam, que elas tenham a emoção. Nesse momento vai ser muito legal, porque cada um vai ter uma emoção diferente. Cada um vai ter uma experiência diferente daquele momento de estar sentindo, e uns vão falar, nossa, mas eu lembrei da minha infância, nossa, eu lembrei quando eu ia na casa da minha avó e tinha aquele pé de laranja, enfim. Eles vão começar a trazer emoções, né? E um vai visualizar o que o outro está sentindo, o que o outro está percebendo, e vai começar a se envolver. Por isso que é muito legal a gente fazer essas classes com poucas pessoas. Porque quando a gente tem uma classe, ou a gente faz um evento com 100, com 50, com 30 pessoas, a gente não consegue ter essa vivência. A gente não consegue, a gente pode até compartilhar os olhos e experienciar colocando uma gota na mão das pessoas, mas não vai ser igual uma classe
reduzida de pessoas, né? Então, nós temos esse momento onde vocês realmente pingam o, o, o óleo na mão das pessoas, tá bom? E tá indicando qual é o óleo. Ai, Thalita, mas eu não tenho laranja. Eu posso usar o tangerina? Eu posso usar o óleo que eu tiver? Pode, não tem problema. Mas vocês sabem que aqui ele faz uma indicação para, neste momento, você fazer uma vivência com as pessoas que realmente estão participando da sua classe, tá bom? E aqui a gente vai falar sobre os óleos essenciais de uma forma muito simples, de uma forma muito básica, o porquê que os óleos essenciais eles funcionam no nosso corpo, no nosso organismo, né? Então, basicamente aqui, vocês podem ler toda essa classe, tá bom? Então, vocês podem falar que os óleos essenciais, eles passam pela membrana das nossas células e por isso que eles atuam muito rapidamente no nosso corpo, porque muito rapidamente ele vai estar em todas as células do nosso corpo, né? E aí vocês podem dar um exemplo, por exemplo, 28 xícaras de chá de hortelã equivale a uma gota do hortelã-pimenta. E vocês podem mostrar o frasquinho, né? Vocês podem falar. E nesse momento, vocês podem identificar na mente das pessoas que o menos é mais quando a gente usa os óleos essenciais. Que nós não precisamos utilizar o vidro inteiro ou usar 10, 15 gotas para ele começar a fazer o efeito no nosso corpo. Porque ele vai atuar de uma forma muito rápida no nosso organismo, porque ele atua direto nas nossas células e aqui eles conseguem ver a diferença e a potencialidade dos óleos essenciais, que 28 xícaras de chá equivale a uma gotinha só de um óleo de peppermint, né? Então, aqui eles conseguem identificar e vocês podem dar vazão para essa informação de que o menos sempre é mais quando a gente utiliza os óleos essenciais. E aqui, vocês podem falar sobre as diferenças dos óleos da doTERRA. Que nós temos muitos óleos essenciais no mercado, porém os óleos da doTERRA, eles são óleos seguros. Eles são óleos 100% puros, 100% naturais, livres de sintéticos, livres de todas as bactérias, livres de toda a impureza que um óleo essencial pode ter e até a pureza no sentido que eu falo, no processo de como é feito o processo de plantação, colheita, tá? Então é importante que a gente fale isso para as pessoas. E também, o que é muito legal a gente falar é que os nossos óleos essenciais, eles são confiáveis, porque eles passam por um teste muito rigoroso, é um teste que passa por 44 procedimentos, que faz com que as garrafinhas dos nossos óleos essenciais sejam 100% puros e 100% naturais. E isso traz uma confiança para nós, para nossa família e uma qualidade nos óleos que nós estamos usando. Então é muito bacana a gente falar sobre ter essa informação, né? E passar essa informação para as pessoas. Nesse determinado momento, como você vai dar o guia, né? Então, nesse determinado momento, você vai falar para eles escreverem quais são as prioridades deles referente ao bem-estar e à saúde. O que eles querem menos se sentir. Vocês viram que só tem 3 pontos. Depois, eles podem colocar 4, 5, 6, fazerem isso em casa, mas como a gente está fazendo algo muito dinâmico, algo muito rápido, eles colocam só as 3 prioridades, né? O que eles querem sentir menos? Cansaço, o que eles querem sentir menos insônia, o que eles querem sentir menos, tudo que eles quiserem sentir, eles colocam ali. E o que eles querem sentir mais?
e eles escrevam esse momento e você dá 1 minuto, 30 segundos para eles poderem escrever o que eles querem menos e o que eles querem mais, ok? E aí a gente começa a identificar e a falar sobre os óleos essenciais para o dia a dia. Aqui a gente já começa a fazer uma abordagem dos 10 óleos essenciais que vem no nosso kit Living do Brasil, tá? Então aqui, muito rapidamente, você vai falar que eles já estão prontos para descobrir as formas mais simples que eles podem fazer com que aquelas prioridades que eles não querem ter, aquelas coisas que eles não querem ter, e as prioridades que eles querem ter, o que eu quero me sentir mais. Então, neste momento, a gente vai falar sobre os 10 óleos essenciais que toda família tem que ter e precisa ter, e eles vão descobrir qual é o melhor óleo para eles ficarem mais dispostos, terem mais qualidade de vida, tá? E nesse momento, você pode, por exemplo, você faz uma classe na sua casa e na sua casa tem o seu marido ou tem a sua mãe, que não seja você nesse momento e que tenha vivido e que tenha tido experiência com os óleos essenciais. Então, bem rapidamente você pode chamar essa pessoa e essa pessoa contar e trocar experiências de como foi um uso dela, ou com a respiração, ou para dormir, ou com uma dor, enfim, ela pode contar nesse momento, muito rapidamente também, a vivência que ela teve com os óleos essenciais, tá? Então, vocês precisam entender que aqui é o momento que você fala 1, 2, ou no máximo 3 informações sobre cada óleo essencial, tá? Porque as pessoas precisam se identificar e entender que isso é fácil. Que você não precisa ser um aromaterapeuta especializado, você não precisa ser um coach de saúde, você não precisa ser um médico, você não precisa ser um terapeuta para realmente explicar o que o peppermint ele é muito bom para uma enxaqueca, o brief é muito bom para o nosso sistema respiratório, o melaleu que é muito utilizado para pele, para unhas, para cabelo. Então, quando você vai falando sobre todo esse processo muito rapidamente, as pessoas vão se identificando. E vocês podem linkar a uma determinada doença, por exemplo, ou algo que eles estão tendo, algum sintoma, alguma rinite, sinusite, você pode usar o brief, para eles irem identificando o que eles têm, com os óleos essenciais que eles podem usar. Muito rapidamente, de uma forma clara, tá? Quando a gente fala rápido, é de uma forma clara, que a gente não se prolongue muito, para que a gente fala 5 minutos de cada óleo e a pessoa vai ficar, nossa, mas é tanta coisa que agora eu nem sei, aquele óleo de lavanda era para dormir ou era de respiração mesmo, né? Então você não deixa dúvida na cabeça das pessoas. Você fala de uma forma muito simples e clara, que ela vai entender que o óleo de lavanda é um calmante, ele é um relaxante, e você pode usar ele topicamente, aromaticamente. Então, isso é muito importante, tá? Para as pessoas se identificarem nesse momento. Outra coisa, desculpa, que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver só uma coisinha se eu não pulei aqui. Eu pulei esse tópico aqui, eu não falei sobre isso. Depois dos óleos essenciais, vocês vão falar o modo de uso, tá? Eu comecei a falar lá do uso tópico, aromático, e eu vi que eu não falei sobre eles aqui. Mas assim que vocês falam sobre o que são os óleos essenciais, vem a parte do como usar os óleos essenciais. Então, você vai mostrar nesse momento, onde as pessoas vão ter a vivência delas aqui, ok?
Então, você vai falar do uso aromático, como é o uso aromático. Então, eles podem passar um óleo essencial na palma da mão e fazer realmente esse processo. Quando vocês estiverem ensinando, é muito importante que vocês falem, que vocês tenham algumas informações para passar, tá bom? Quando vocês fazem esse processo inalatório, é importante, por exemplo, que a gente faça esse processo de 3 a 5 minutos. Porque nós não estamos cheirando o óleo, nós estamos fazendo com que o óleo essencial chegue no nosso sistema nervoso central, ative o nosso sistema límbico e aí ele começa a ter essa atuação. E para ter essa atuação, nós precisamos desses minutos para começar realmente a fazer este efeito, ok? No nosso corpo. Dessa forma, inalatória, tá bom? Então é importante que vocês falem isso para as pessoas, mas não precisam explicar exatamente assim como eu tô falando. Só o fato de vocês explicarem que eles têm que fazer esse processo de 3 a 5 minutos, eles já começam a entender que este processo tem uma quantidade de tempo, tá bom? E aí vocês podem dar experiências que eles podem usar isso também no difusor, que eles podem usar isso no difusor pessoal. E tá vendo que de novo apareceu um óleo essencial? É nessa hora que você vai fazer a experiência deles com eles e pingar um peppermint. Uma gotinha de peppermint e você vai falar: eu estou pingando uma gota de óleo essencial na mão de vocês e essa forma é uso aromático. Então, vocês podem cheirar, vocês podem inalar o óleo, não esfreguem o óleo, tá bom? Porque o óleo é volátil e ele evapora. Então, simplesmente espalhem o óleo essencial, façam uma conchinha. E o peppermint, ele é um óleo forte. Então, algumas pessoas, quando se aproximam, elas começam a lacrimejar o olho, dependendo da pessoa, se for muito sensível. Então, peçam para elas tomarem cuidado com os olhos, tá? E realmente fazer uma concha. E se ficar muito forte o cheiro, pode até realmente não fazer uma concha tão intensa, mas dar um espaço do nariz, tá bom? E continuar fazendo o uso aromático, tá? E aí vocês também explicam como é o uso tópico. Vocês podem pegar o Deep Blue e podem ter um óleo carreador junto também para explicar para as pessoas como elas podem fazer o uso tópico, que é na pele. E aí vocês também podem explicar como é que se usa o Deep Blue e o porquê. Eles podem aplicar depois de um exercício, eles podem fazer uma massagem relaxante para acalmar os músculos se estiverem doendo, se tiver com uma dor, de um dia de treinamento pesado ou no dia muito estressante que a gente está com os ombros de um jeito muito tenso. Então nós podemos aplicar e vocês podem aplicar. Geralmente, quando eu faço essas reuniões, eu aplico na nuca e nessa região dos ombros. Dá muito certo. Eles sentem imediato. Geralmente, a maioria das pessoas estão muito tensas. Elas já são tensas por natureza. Então, quando você aplica o Deep Blue, eles já vão começar a sentir e ter um relaxamento só naquele momento que você estiver passando. E essas experiências, essas vivências vão ficar gravadas, porque eles vão estar tendo a vivência deles. Então, eles vão entender e automaticamente eles vão lembrar. Nossa, o uso tópico é quando você passa realmente na pele, o aromático é quando você sente o cheiro, né? E nós temos também os flavorizantes, que são os óleos essenciais que podem ser ingeridos. E aí, nesse momento, você pode preparar uma água com algumas gotinhas de lemon e dar
para cada pessoa, para ela experimentar e falar que o lemon é um detox, que ele ajuda a purificar o nosso corpo, também ajuda a purificar o ambiente, mas sempre voltem para aquele momento que você está falando, então, de ingestão. Então, volte para a ingestão e façam com que eles tenham as experiências dele e falem, muitos de vocês nunca tomaram aquela água com limão pela manhã? Então, quando você toma o óleo essencial, ele tem um efeito muito mais poderoso no seu corpo, principalmente o lemon, que é o limão siciliano, né? Que vai ajudar a purificar realmente o nosso corpo. E muitas pessoas adoram o lemon. Eu adoro o cheiro do lemon, o gosto dele é incrível, é sensacional. Que foi? Então, só para passar de novo, né? Então depois a gente vem para as quais são as prioridades, uma vez que a gente já falou do uso aromático, tópico e os flavorizantes. A gente vai falar um pouco mais sobre todos os óleos que vem no kit, ok? Aqui. Crie hábitos. O legal é vocês entenderem e passarem para as pessoas criarem novos hábitos, né? É vocês mostrarem para elas que elas podem ter um difusor em casa e identificar e mostrar realmente para elas que o olfato é um dos nossos sentidos mais poderosos. Então, nós conseguimos ter sentimentos, mudança de humor, simplesmente sentindo cheiros, né? Então, quando você começa a criar hábitos e você mostra para a pessoa que ela pode ter um difusor na casa dela, no ambiente dela, você vai estar criando hábitos para ela vai ter um difusor, ela vai comprar um óleo essencial, né? Então, se ela vai comprar um óleo essencial, às vezes ela não vai ter só um óleo, ela vai ter um, dois, três, porque ela vai usar todos os dias no difusor dela. Em casa, a gente usa todos os dias o difusor. Isso faz toda a diferença. Então, a gente acorda, ou eu, ou o Fábio, a gente identifica como é que está o ambiente, né? O que está precisando de respiração, a gente tá meio que nossa, hoje eu tô meio com sono. Então a gente vai identificando e vai botando o óleo essencial que é para aquele momento que a gente está, né? Então quando a gente faz esse uso diário e cria-se novos hábitos, vai acabar os óleos essenciais, né? É normal, você usa, acaba, compra outro. Então você começa a criar hábitos das pessoas, além de eles usarem os óleos essenciais, fazerem bem para a saúde e para a mente deles. Eles vão estar comprando e buscando você novamente por terem que comprar os novos óleos essenciais, porque eles vão acabar, né? Então, criem o hábito já na mente das pessoas. Façam com que elas entendam como é poderoso e quanto é importante ter um difusor em casa. Quais são as sensações que você pode sentir quando você tem um difusor? Se você tiver um difusor e puder colocar na sua classe e eles ficarem naquele ambiente com difusor e sentindo o cheiro e já chegarem com aquele aroma, né, na sua casa ou no ambiente que vocês estejam fazendo a classe, vai fazer toda a diferença no negócio. E aí, o que é importante vocês também saberem aqui é uma parte muito legal que a doTERRA conseguiu no Brasil, e eu falo que isso é um troféu para nós, né? Os únicos óleos que podem ser ingeridos no Brasil. Então, essa hora é a hora de você falar que nós temos os óleos tão puros e tão naturais que nós somos a única empresa do Brasil capaz de ter essa liberação para as pessoas ingerirem com tranquilidade os óleos essenciais. Então, este é o momento de você falar isso para as pessoas e colocar
ênfase no produto que nós temos e colocar ênfase em todas as informações que temos a nosso favor. E dos olhos e da potencialidade dos nossos olhos e da pureza que nós temos, tá? Vamos lá. Aqui você vai falar do kit. Então, essa é a hora que você vai pegar o seu kit, ok? É interessante que você tenha o kit em casa, para nessa hora você poder mostrar para eles o nosso kit, ok? Então, nessa hora, você vai falar para eles que eles podem adquirir este kit, tá? E vocês podem falar para eles, nessa hora, que eles podem adquirir o kit como clientes preferenciais ou como uma revenda, tá bom? Se eles comprarem o kit na revenda, eles vão pagar por esse kit R$665. Mas não é a intenção de vocês vender este kit por R$665. A intenção é que eles adquiram o nosso kit pelo valor de R$499, que é muito mais barato e é um kit que todas as pessoas devem ter em casa. E é nessa hora que você já falou lá em cima um pouco sobre cada óleo essencial que vem no kit. Então, nessa hora, tá vendo aqui do ladinho do kit Living, do kit do Brasil, você repete novamente o que cada óleo essencial, como cada óleo essencial atua, mas de uma forma mais reduzida, ok? Realmente para fixar aquela informação na cabeça das pessoas, ok? E você pode falar que eles vão economizar quase R$150 se eles se cadastrarem como clientes preferenciais, onde eles vão utilizar os óleos e eles vão poder comprar os óleos com descontos, tá? Aqui é a hora que você vai falar sobre a maneira com que eles podem se cadastrar, se eles preferirem se cadastrar, ok? Então, vocês estão percebendo que em nenhum momento a gente dá a opção deles não comprarem? A gente nunca dá a opção deles não comprarem os óleos. A gente sempre fala que eles podem comprar os óleos, podem adquirir o kit por um preço de revenda, ou eles podem adquirir o preço mais barato se eles forem clientes preferenciais. E ainda mais, a gente pode cadastrá-los e eles entrarem no nosso programa de recompensa, aonde, se eles fizerem uma compra de 50 pontos, eles vão poder receber de 10% a 30% a mais de desconto, fora os 25% que eles já têm de direito quando eles se cadastram como clientes preferenciais. E nessa porcentagem, nesse percentual de que vale de 10% a 30%, eles vão poder retirar produtos gratuitos, simplesmente pelo fato de ter um consumo de 50 pontos por mês, ok? E ainda, fora os 25%, eles vão ter de 10% a 30% de toda a compra que eles fizerem, retornando para eles ao longo do tempo. Fora que eles também podem fazer uma quantidade de pontos maiores e receber todos os meses produtos gratuitos. Então, se você estiver falando com pessoas que já usam óleos essenciais ou têm a intenção de comprar muitos produtos, o que vocês podem recomendar? Que eles façam compras todos os meses. Não precisa fazer aquela compra enorme. Eles podem fazer compra todos os meses e ir recebendo produtos gratuitos todos os meses. Isso vai ser uma forma de você reter os seus clientes preferenciais, fazer com que eles se fidelizem na do Terra e fazer com que eles comprem todos os meses para receber os produtos gratuitos. E essa forma com que você está abordando, ou essa forma com que você está falando, isso está envolvendo. Quem é que não gosta de receber produto gratuito? Quem é que não gosta de receber desconto? Todo mundo gosta de receber desconto. Todo mundo gosta de receber produto gratuito.
né? Então, nessa hora, mais uma vez que você vai dando ênfase aos seus fechamentos e aos fechamentos da Terra, tá? Aqui é a hora que você vai falar para as pessoas que elas podem mudar a vida delas. Elas podem mudar a vida delas com 3 fatores. Elas podem comprar os óleos essenciais, ok? Segundo, elas podem comprar os óleos essenciais e compartilhar com os amigos, família, com outras pessoas, com conhecidos. E também podem ganhar os produtos do mês, ok? E elas também podem se identificar, e nessa hora vocês podem falar. Se você está aqui hoje, você está se identificando com o que eu estou fazendo, ou se você gostou daquilo que eu estou fazendo hoje, que é ensinando outras pessoas a usar os óleos essenciais, e você também gostaria de aprender a fazer isso, a gente pode conversar sobre isso em um outro momento, mas eu gostaria de falar para vocês que vocês também têm essa possibilidade. Se vocês se identificarem comigo e se vocês quiserem fazer exatamente aquilo que eu estou fazendo. Vocês entendem a diferença das frases? De que você quer se cadastrar para ganhar muito dinheiro? E vocês entendem a diferença quando eu falo, vocês se identificam com o que eu estou fazendo? Vocês gostaram de conhecer o que são os óleos essenciais? Vocês também querem aprender a compartilhar e a ensinar outras pessoas como é usar os óleos essenciais? Tem muita diferença nas palavras, gente. E aí, esse grupo de pessoas, ou uma pessoa, ou 2 pessoas, você deixa para um outro momento, e aí você vai falar com elas individualmente, você vai colocar elas numa classe somente de plano de negócios, somente de como vivenciar o mundo que a gente vive. Totalmente diferente disso que a gente está falando. Em nenhum momento da nossa classe a gente fala sobre o plano de negócios e como ganhar dinheiro, ok? A gente só faz com que ela se identifique com a gente, e se ela se identificar, ok, falamos em um outro momento, tá bom? Então, de novo, vocês perceberam que a gente nunca dá a opção delas não comprarem. E vocês entendem que a opção de não comprar, é óbvio que as pessoas não podem não comprar, todo mundo tem o direito de não comprar. Mas a gente não dá essa opção. A gente não dá a opção deles não comprarem os óleos essenciais. Em todo momento, desde quando a gente inicia a classe até quando a gente termina a classe, a gente já está em um processo de que os óleos essenciais são bons para a sua vida. Eu estou explicando, eu estou vivendo, vocês estão experienciando o que são os óleos essenciais e você precisa ter isso em casa, porque isso é bom, né? E aí, aqui, de novo, tem a tabela, tá? E vocês podem acompanhar todo esse passo a passo que eu tô falando para vocês. Ele está exatamente igual como está nos soluções, tá? Então, essa parte, ó, tá vendo aqui que eu acabei de mostrar para vocês? E logo depois vem a tabela, tá? E aí, de novo, vocês vão falar sobre a tabela. Então, aqui existe a tabela, a nossa tabela, aquela tabela que eu falei no início, e vocês podem adquirir os produtos pelo preço regular, tá bom? Ou pelo preço do consultor, tá escrito aqui. Mas vocês podem dizer que são os clientes preferenciais, tá? Que são cadastrados, como eles que vão se cadastrar, já pagam por esse preço que está em negrito. E para você é muito importante que eles adquiram produtos com preço muito mais baratos. E aí, aqui vai estar as outras 2 fichas, onde você vai virar e vai falar para eles, agora vocês vão preencher uma ficha, ok? E nessa ficha vocês vão colocar os produtos que vocês mais se identificaram, ou seja, a gente já falou dos produtos, né? Eles já se identificaram, eles já viveram, e aí eles vão colocar se eles vão querer o kit living, se eles vão querer o kit família, quais são os óleos que eles vão querer, né?
ou eles vão colocar um ou dois ou três olhos, e aí eles vão preencher essa ficha, ok? E aí, nessa hora, você vai falar exatamente para eles. Eu vou passar um a um, entendendo qual é a melhor necessidade de vocês, e também ajudando vocês a preencherem ou adquirirem melhor os seus produtos. E aí, essa hora, você vai um, por isso que é importante não ter muitas pessoas, tá bom? E se tiver muitas pessoas, ou 10 ou 15 pessoas, você tenha uma ou duas pessoas para te ajudar, para suportar a você dar essa vazão para as pessoas que estão ali na classe, tá? Então, nesse momento, a pessoa vai falar assim, ai, porque eu tenho um problema de sinusite e um problema de rinite. Então, você vai pegar e vai falar, olha, nós temos o Peppermint, nós temos o Brief, todos eles têm no nosso kit do Brasil. E aí a pessoa vai falar, mas eu também tenho dor, eu tenho uma dor nas costas, eu tenho problema para dormir, e aí você vai identificando aqueles problemas com os óleos essenciais que foram falados, e aí realmente vocês façam o fechamento com essas pessoas ali naquele momento, tá? Vamos lá. E vocês fazendo o fechamento com essas pessoas, nessa hora aqui, vocês vão um por um, tá vendo? Entendam as necessidades. E aí, rapidamente, você pode falar 2 ou 3 maneiras como elas podem usar aqueles óleos que elas estão identificando, tá bom? E falando para você, olha, eu tenho este problema. E aí você pode vincular o óleo com 2 ou 3 maneiras dela utilizar naquele processo que ela está mencionando para você, tá? E depois você vai fazer o acompanhamento dessas pessoas. É muito importante que assim que acaba a reunião, que vocês têm o fechamento, que você entregou os óleos, que você vendeu os produtos, que você cadastrou as pessoas, neste momento é muito importante que você entenda que elas precisam de um acompanhamento, ok? Então você vai falar para elas se você pode entrar em contato com elas daqui tantos dias, para identificar como é que elas estão usando os óleos essenciais, como é que está sendo esse processo, e as pessoas que se cadastraram, você realmente, não só as pessoas que se cadastraram, mas as pessoas que estão comprando os óleos para aquele determinado momento e as pessoas que se cadastraram com o kit, é importante o acompanhamento que quando chegue o kit dessas pessoas, você vá realmente até a casa delas ou você faça uma reunião e explique novamente como ela pode usar todos os óleos essenciais, tá? É muito importante que esse acompanhamento aconteça, porque se esse acompanhamento ele não existir, quebra-se um processo, tá? Às vezes ela não vai saber usar todos os óleos, às vezes ela se cadastrou e ela gostou de ter o kit dela, porém ela entendeu que ela tem uma sinusite e ela tem um problema para dormir. Então ela entendeu que o Brief e que o lavanda são muito bons. E ela comprou os outros óleos porque naquele momento você estava falando e ela estava se identificando com outras pessoas da família que tinham aquilo, mas não ficou muito fixo na cabeça dela porque ela mais focou naquilo que ela tinha. Então, quando chegar, se você não fizer um acompanhamento com ela, provavelmente ou ela vai encostar esses óleos depois de um tempo, ou ela não vai saber manusear todos os óleos e não vai comprar mais os óleos por não saber manusear. Então é muito importante que aconteça o acompanhamento, ok? Vamos lá. Templo de classe e final de classe. Você não deve se prolongar nas suas classes, ok? Por quê? Porque as pessoas elas têm casa, elas têm marido, elas têm filhos, elas têm papagaio, cachorro, elas têm muitas coisas para fazer. Então, elas vão ficar olhando no relógio, se passarem muito tempo, e elas vão falar, eu não tenho mais tempo para ficar aqui escutando, eu achei muito interessante, mas realmente eu preciso ir embora.
Então, não se prolonguem. Quanto mais vocês começarem a identificar que a classe de vocês podem ter um tempo mínimo, mas que vocês consigam dar vazão e ensinar para as pessoas, mais isso vai chamar a atenção das pessoas e mais elas vão entender que aquilo é fácil, que aquilo não demora, que aquilo é muito bom realmente para a vida delas e uma forma muito simples, tá? Então, quanto mais a gente prolonga, mais a gente explica. E a gente não precisa ficar explicando de uma forma tão detalhada no primeiro momento, mas uma forma mais básica, que eles entendam, que eles tenham um acesso, eles vão conseguir identificar na mente deles, tá bom? Então, de 40 a 50 minutos é um tempo excelente para você fazer as suas classes. E aí você deixa depois uns 10, 20 minutos para vocês conversarem individualmente, depois que terminar a classe, ok? Para tirar algumas outras dúvidas, enfim. Mas isso é depois da classe. Depois que você realmente encerra com todo mundo, você pode abrir para perguntas, sugestões, dúvidas. E antes de você realmente encerrar a classe, você pergunta se alguém quer agendar uma reunião na casa deles ou em algum outro lugar e convidar pessoas e fazer exatamente o que vocês fizeram ali naquele momento com aquelas pessoas. Então, vocês gostariam de explicar ou de falar sobre isso e compartilhar o que vocês receberam hoje? Eu posso ir até a casa de vocês ou até o lugar e nós podemos fazer isso juntos. E eu posso fazer a primeira classe com vocês. E quem aqui quiser agendar essa reunião hoje aqui comigo, vai ganhar um óleo essencial ou vai ganhar um difusor para levar para casa. Enfim, vejam o que vocês querem. Vejam o que vocês podem oferecer para essas pessoas. Mas deem um agrado. Façam com que elas chamem outras pessoas, né? Façam com que elas entendam que aquele compartilhar é muito interessante para elas e para as outras pessoas, para elas que receberam isso e para as outras pessoas que elas vão compartilhar a mesma coisa que elas tiveram ali. E aí você já pega e já anota na sua agenda e já combina, olha, vamos fazer uma classe de 5 ou 10 ou 15 pessoas, tudo bem para você, tal dia, e aí você já agenda um dia e você dá aquele presente, aquele mimo, aquele óleo essencial para ela, ou faz um kit, enfim, o que tiverem na mente de vocês, né? E aí, isso vai se multiplicando, ok? Isso vai se multiplicando e a pessoa vai entender que isso é fácil. E quando ela entender e você fizer a primeira vez com ela pode fazer isso com outras pessoas.